mostrar pra vocês como que faz pra abastecer o carro aqui nos Estados Unidos. Você pode pagar aqui direto na máquina, ou se você quiser, você pode ir lá dentro da lojinha e aí você fala o número da bomba. E aí você fala, por exemplo, eu quero encher 3 galões. Eles liberam 3 galões nessa maquininha. Nesse caso aqui, a gente vai encher aqui mesmo e pagar aqui. Olha, colocou crédito, tá colocando cartão. Ele selecionou o tipo de gasolina que ia colocar. Aí ele tá colocando a travinha. E aí quando encher o tanque, a travinha solta. Tinha 1/4 de gasolina. Então vai encher 3/4 do tanque aqui pra gente devolver o carro. Vamos ver quanto que vai dar. Aí, $72, 12 galões, 650. Ele mesmo soltou sozinho. Parece mais complicado do que é, né? Mas é só isso. Se você quiser colocar uma quantidade específica, tipo, eu quero colocar 1 galão só, aí você poderia ter feito essa opção. Você vai lá dentro, compra especificamente qual você quer, fala o número da cabine e eles liberam a quantidade para você. Aproveitar aqui um tempinho para explicar um pouquinho para vocês sobre esse nosso rolo aí do aluguel do carro, o que a gente fez, por que a gente trocou de carro e explicar um pouquinho para vocês como que funciona tudo isso. Eu já gravei vídeo falando que o aluguel de carro é realmente a opção mais confortável e cômoda para você se locomover em Orlando, mas provavelmente vai ser a opção realmente mais cara. Existem outras opções. Nós iniciamos a viagem planejando fazer só o deslocamento de Uber. Por que a gente mudou de ideia no 3º dia de viagem? Porque não tá tão fácil achar Uber disponível para o nosso tamanho de grupo, que são 7 lugares, né? São veículos de 7 lugares. Apesar de que nos Estados Unidos tem muito carro grande e muito veículo de transporte desses tipo Uber grande também, porque eles sabem que a cidade vive de turismo de grandes grupos. Só que a gente também tem um complicador, que é a necessidade de cadeirinha de bebê. Então tava um pouco difícil, a gente tava tendo que esperar muito. Na volta do Halloween a gente teve que esperar muito pra chegar o Uber. Então tá dificultando um pouquinho. Então a nossa decisão realmente foi alugar o carro. A gente já deveria ter feito isso antes de chegar nos Estados Unidos. Isso vai totalmente contra todas as minhas recomendações. Por quê? Se a gente tivesse feito isso, a gente com certeza teria conseguido um preço um pouquinho melhor. Mas como a gente mudou de ideia aqui no meio do caminho, eu quis compartilhar isso com vocês também, pra vocês verem que assim, não tá tudo perdido se você mudar de ideia. Se você vier sem alugar carro e precisar fazer alguma coisa aqui, você ainda tem como. Eu sempre recomendo que você faça essa alocação de veículo em sites, em lugares que você possa parcelar. Mas ao mesmo tempo, tem algumas empresas que elas são menores, como foi o nosso caso, a gente alugou com a MCO, inclusive é um brasileiro que tem veículos aqui, e aí ele alugou pra gente porque ele tinha um veículo para 7 pessoas com cadeirinha e que a gente poderia inclusive entregar em Miami, que vai ser o nosso caso. Ó, esse é o nosso carro, a gente achou ele aqui na vaguinha, e aí ó, tá vendo essa caixinha aqui? A gente vai colocar uma senha e a chave tá aqui dentro. Tudo certo, caixinha liberada. Agora vai lá meu sogro, que é o motorista da rodada. Bom, o que eu acho aqui de aluguel de carro, gente? Vale muito a pena? Vale pelo conforto. Mas você sobrevive sem, tá? Se seu grupo for menor, se você tiver, tipo, você, seu marido, seus 2 filhos, e mesmo se você precisar de cadeirinha, mas assim, até 4 pessoas, eu acho que é bem tranquilo, porque você consegue Uber para 4 pessoas. 3, então, nem se fala. 3 é bem tranquilo de conseguir Uber, porque carro pequeno é o mais simples, ele sempre vai ter boa disponibilidade e os valores são mais acessíveis. Grupos grandes, o carro começa a ficar mais caro, porque são carros muito específicos e como eu já expliquei também no meu vídeo sobre deslocamento em Orlando, é a lei da oferta e da demanda. Então, se você tem muita gente precisando e pouco carro disponível, o carro vai ficar mais caro, tá? Se você puder, aluga com antecedência. Se você tiver tomado já a decisão que você vai alugar o carro, aluga ainda antes de sair do Brasil. Procura a agência que for da sua confiança, pesquisa muito preço, vê se você consegue fazer o parcelamento desse preço e já chega com tranquilidade. Se for uma agência dessas, como eu fiz com a MCO, provavelmente ele vai combinar com você um ponto de retirada que vai ser dentro do aeroporto também. São lugares simples de pegar e de devolver. As agências grandes geralmente têm o ponto de pegar e devolver o carro dentro do aeroporto. E é bem fácil, gente. Vocês vão ver aqui, eu vou deixar o vídeo mostrando que é tudo super sinalizado. Então você simplesmente vai seguindo as placas e você vai achar o lugar de devolver o carro, o lugar de pegar o carro.
tem agência que tem totem, você faz tudo sozinho. Se não for fazer tudo sozinho, vai ter balcão que o pessoal sempre se esforça pra entender. Mas a dica principal é: entenda muito bem tudo que eles estão te oferecendo. Essa é uma vantagem também de você negociar com alguém que tem uma agência menor e que é brasileiro, é que ele vai jogar muito limpo com você, como foi o caso aqui do Diego da MCO com a gente, que ele falou: olha, o que a gente tem no seguro é isso, cobre isso, isso e isso, não tem nada que não esteja coberto e que vocês vão precisar depois pagar, assim como não tem nada que eu, por segurança dos meus veículos, precise e que eu vou falar pra vocês que tudo bem não ter o seguro. Então, super tranquilo, super aberto. É isso, ponto. Não tem taxa a mais, não vai cobrar nada mais no cartão depois, ponto. Porque essas locadoras grandes, geralmente o que acontece é que quando você chega no balcão, eles ficam tentando te empurrar seguros. Ah, mas seguro contra sei lá o quê. Ah, mas seguro contra não sei lá o quê. Ah, blá, blá. E aí o valor vai ficando mais caro, muito mais caro do que você tinha planejado. Então, essa também é uma vantagem, caso você não feche com um brasileiro, uma agência pequena que dê pra entender bem no detalhe isso tudo, você fechar com antecedência, porque daí você já tem o contrato, você já sabe tudo que tá lá, e quando você chegar para retirar o seu veículo, tudo que eles forem te oferecendo, você já vai saber se você precisa ou não, tá? Mas no geral é bem simples. O que você precisa para dirigir aqui nos Estados Unidos? CNH válida. Então você vai precisar da sua CNH, você vai apresentar no momento da retirada, da locação, e é só. A CNH ela é válida nos Estados Unidos. Não precisa de nenhum documento adicional, claro, você precisa do seu passaporte, porque é o documento válido aqui, né? Pontos de atenção. Veja se o seu carro contratado tem o SunPass ou, enfim, o sem parar americano. Se você for passar por alguma via que tenha pedágio. Ficando só dentro de Orlando, você não pega muito pedágio. Mas se você for para alguma das cidades fora, se você for para Tampa, se você for para perto de Miami, você vai pegar muito pedágio. Um ponto de atenção que pode parecer bobo, mas as placas, o velocímetro, ele tem a informação maior em milhas, não em quilômetros. Então, você não vai fazer a conversão falando: nossa, mas eu tô 60 km por hora. Não, você tá em milhas, tá? Presta essa atenção. O Waze e Google Maps funcionam super bem, então pode dirigir tranquilo com o Waze e Google Maps que vai dar bom. Então, se vocês tiverem mais alguma dúvida com relação ao aluguel de carros, me deixa aqui.